Levítico 22, do versículo 1 ao versículo 16. A lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profane o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cúpula, ou qualquer que tocar a algum réptil pelo que se fez imundo, ou a algum homem que pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerás das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morra nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor,
nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Maravilhas, maravilhas, muitas maravilhas, palavras de poder, palavras de determinações, são essas que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia, onde nos fala em Levítico, do versículo 22, do capítulo 22, ao versículo 1 a 16, que nos fala sobre a lei acerca de comer coisas santas. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, estas palavras que foram determinadas e diante da face do Senhor, naquela geração que foi dita para o povo daquela geração, sobre, as pessoas, que possuíam algum tipo de imundícia sobre o seu corpo, algum tipo de imundícia sobre sua alma, algum tipo de imundícia sobre seu corpo todo, entre as mãos, pernas, mente, coração. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Imundícia diante do nosso corpo significa que algo errado estamos cometendo diante da face do Senhor. Então, Senhor, considere e determina como uma imundícia quando a gente falha, quando a gente desobedece às suas determinações. Por isso, naquela geração, o Senhor tinha determinado para que toda aquela nação, todo aquele povo que estivesse diante de pecado, diante de desobediência, não participasse das coisas santas, porque eram imundos. E isso, todas essas determinações, o Senhor nos diz que é para estatuto perpétuo, geração em geração, de geração em geração. Meus irmãos e minhas irmãs, na geração em que nós hoje estamos vivendo, esta geração onde as determinações do Senhor, elas estão sendo esquecidas perante muitas mentes, perante nós, varão e varoa, sobre todos os nossos procedimentos na face da terra. Veja, meus irmãos, o Senhor é o Pai de todos nós. O Senhor é o Pai da criação. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Pai da terra e a nossa Mãe da terra, quando nós nascemos, eles procuram nos dar aquele amor, aquela pureza, e procura nos ensinar o ensinamento do caminho da verdade e da vida, o caminho correto. Procura nos dar determinações de ensinamento para que nós seguimos aquelas determinações que é diante
do que o nosso Pai nos determinou. Por quê? O nosso Pai é um exemplo diante de todos nós, e assim em geração em geração. Por quê? Depois de nosso pai, nós vamos ser pai. Elas vão ser mãe, né? Tanto o pai como a mãe, depois vai ser mãe, a filha vai ser mãe, o filho vai ser pai, e vamos nos ter os mesmos procedimentos para que nos dê um ensinamento às nossas criações, aos nossos filhos e às nossas filhas. Pois, meus irmãos, que não seja até o limite de chegar a ter imundícia diante do Senhor. O Senhor nos trouxe na face da terra e nos determinou que se multiplicasse e enchesse a terra. Mas já tinha nos dado as nossas determinações. Já tinha nos dado como nós temos que prosseguir na face da terra diante do Senhor. E não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Porque o Senhor é o único. O Senhor é a pureza, o Senhor é o amor. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Coisas santas são santas. Não se mistura com imundície. Pense nisso, meus irmãos. Vamos limpar os nossos corações, vamos limpar nossas mentes diante da pureza e diante do amor. É tudo que o Senhor quer. Por quê? Nós vivemos hoje assim, porque só em pensar diante das determinações do nosso Senhor Jesus Cristo, que só em pensar em fazer aquela maldade, já fez e já pecou. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso diante das nossas mentes e dos nossos corações. Pense nisso. Essas são as determinações do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Nos dê um bom dia. E que nos conceda, nesta geração, a nossa segurança diante da face da terra. Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dica do Emanuel. Deus abençoe a todos. Procura ler as Escrituras Sagradas. Procura. Não deixe, porque quando o livro e tudo se for rasgado, não se encontrará mais sabedoria. Não terá mais sabedoria, porque toda a sabedoria está diante das Escrituras Sagradas. Pense nisso, meus irmãos. Deus abençoe a todos.